E essa é a segunda temporada do B de Business num ambiente diferente aqui no escritório da Beck Advogados. Hoje nós vamos receber a Branca Adami para falar sobre gestão de escritórios de advocacia e os desafios na liderança, no desenvolvimento da carreira e nas melhores práticas de governança para os escritórios. Não perde, o bate-papo foi muito legal e a Branca trouxe insights importantes para a gestão e o crescimento dos escritórios. Estamos mais uma edição da B de Business e hoje com uma convidada muito especial, que tem uma trajetória incrível, que migrou de uma advogada especialista em direito tributário para uma carreira em gestão de escritórios de advocacia, com o objetivo de ajudar os escritórios a desenvolver a sua gestão, liderança e a performar melhor. Branca Adami, que prazer te ter aqui comigo, obrigada pela tua disponibilidade. E se puder contar um pouquinho da tua história e o que te levou a migrar uma carreira técnica para uma carreira de gestão, de consultoria. Obrigada, Tadeno, pelo convite, para falar desse tema assim, que eu gosto muito e realmente acho muito relevante. Que bom estar ouvindo sobre ele, no ambiente jurídico aí para amadurecer, essa forma como os escritórios gerenciam os negócios, os seus negócios. Bom, eu advoguei, 15 anos, como tu mesmo falaste, assim, fui muito feliz na advocacia, trabalhei com direito tributário, sempre tive no meu trabalho também a função de gestora de time, e tem um pouco a ver com a pergunta que tu me fizeste. Eu sempre tive um hábito, assim, meu, desde muito cedo, de tentar imaginar ou pensar como é que eu gostaria de levar a minha vida, e, assim, que histórias que eu gostaria de contar. Então, essa clareza do que para mim é importante, era e continua sendo, algo que sempre existiu, e essas revisões são periódicas também, E aí, desde sempre, assim, eu acho que essa coisa de trabalhar, de ter uma produção, ela é uma coisa que sempre foi muito óbvia para mim, a minha mãe trabalhava, numa época que muitas mães até não é tão comum, assim. Eu sou neta de duas mulheres que foram mães solos, ficaram viúvas muito cedo, então eu também trabalhava. Então, a minha estrutura, meu formato de enxergar a vida, ele sempre teve o trabalho como uma parte importante, assim, Mas eu também tinha e tenho, como uma das minhas prioridades, nisso de histórias que eu quero contar, de ter uma família, de construir um lar, nessa parte também foi bem importante para mim, E outras relações que me agregam, que me fazem crescer, assim, me tornam feliz, assim, enquanto pessoa, para eu aproveitar esse caminho, Eu chegou no momento em que eu tinha lá a família, o trabalho, amigos, e eu não estava me vendo fazer bem nenhum desses papéis, ou pelo menos bem no meu critério, Então, eu acho que nesse momento, por isso as clarezas é importante, a gente vai falar um pouco sobre isso, estrutura também, Eu tive que fazer algumas escolhas de onde que eu ia priorizar, minha vida. Então, acho que por conta disso, eu resolvi fazer uma reflexão sobre a minha carreira para que eu pudesse me dedicar mais, a alguns papéis ali que naquele momento me demandavam e para mim eram importantes. Então, eu passei por um aconselhamento de carreira com a Carla Inclitini, sócia da Canto Fator, depois a gente trabalhou juntas por anos. Porque eu nunca pensei em fazer outra coisa da minha vida. A advocacia sempre foi minha primeira e única opção, E esse trabalho, assim, foi muito importante para mim, porque ele me trouxe uma visão que até hoje eu levo, nas minhas consultorias, os meus clientes, meus coaches, eles sabem que isso é uma característica minha, que é de fazer uma reflexão e entender assim, o que eu faço bem, o que eu gosto de fazer, onde é que estão meus pontos fortes, o que mais me motiva, também no trabalho. E aí, nesse trabalho, nessa reflexão que eu fiz, eu identifiquei, assim, que na advocacia, durante toda a minha trajetória, acho que o que mais me motivava no meu trabalho, o que mais me fazia querer ser melhor e evoluir, era justamente nesse papel de gestão de times, de orquestração de talentos, Então, botar a pessoa certa no lugar certo. Eu acho que eu trabalhei sempre com equipes bastante diversas, assim, nos perfis das pessoas, consegui enxergar um valor naquela entrega. Então, eu vi que isso era algo que eu queria fazer, Então, migrei para essa área de desenvolvimento humano organizacional, fiz formação nisso, procurei entender, eu tinha um conhecimento muito empírico, assim, entender de forma mais acadêmica, me aprofundar, entender com outras práticas também, a partir de outras práticas, como que isso se desenvolve, como que a gente pode contribuir para esses ambientes serem propícios, e fomentarem o desenvolvimento das pessoas e como retribuição, também ter um crescimento do negócio também.
E aí eu comecei a enxergar que os escritórios de advocacia, muitos ainda são imaturos nessa parte de gestão, e o quanto esse olhar, ou esses projetos, ou essa estruturação do negócio de forma mais consciente, mais profissional, concatenado, com método, enfim, como isso pode agregar para o crescimento dos negócios, para o crescimento das pessoas que estão ali dentro, né? Eu acho que esse foi o movimento, assim, que eu fiz, né? E aí, nos últimos anos, então, eu procurei juntar aquela vivência que eu tive do lado de cá do balcão, né? Ali na advocacia, mesmo dentro do negócio, escritório de advocacia, com tudo que eu busquei fora, né? E ver aí onde é que eu posso dar aí meus 10 centavos. Sim, os eu gosto. Se conhecer os escritórios, a dinâmica interna, te ajudou muito a conseguir colaborar com a construção, então, de melhores escritórios e de gestão. E pela tua experiência, Branca, o que tu vê assim, na prática? Qual é o momento que tu enxerga que os escritórios precisam começar a olhar para a gestão? Que momento de crescimento que essas dores começam a ficar mais evidentes? Né? Então, normalmente os escritórios começam ou um advogado, ou, sei lá, 2, 3 amigos, né? Ou, enfim, que criam um negócio e que muitas vezes não tem essa clareza de para onde vamos, né? E aí ele vai crescendo e vai tomando um tamanho, daqui a pouco tu olha e diz, bom, eu tenho que fazer alguma coisa, né? O que para mim são sinais, é onde muitas vezes os clientes me chamam, assim, com essas dores que às vezes não conseguem nominar, né? Para mim tá tudo muito vinculado, assim, quando o negócio tem uma dependência do sócio fundador ou daquele, né, micronúcleo, né, de sócios fundadores. Então, quando tudo precisa passar pelo sócio, quando as decisões são lentas, e aí quando há retrabalho, que se pensou no jeito, mas não, agora eu volto que tudo tem que passar por essa aprovação, né? Quando às vezes tem conflitos entre áreas, conflitos que são destrutivos, muitas vezes, não contributivos, né? Eu entendo que esses são alguns sinais, assim, de que há uma centralização, há um processo não estruturado ali de governança que está atrapalhando o negócio, né? Começando a prejudicar nesse crescimento. Aquela sensação de caos, saca? Crescendo, tá dando certo, às vezes os números estão indo, mas aquela sensação de que tá tudo bagunçado, para mim esses são os sinais. Qual é o primeiro passo para começar a dar uma clareza e organizar as estruturas? Beleza, então eu sempre gosto de entender que cada escritório é um escritório, né? E eu acho que vem da peculiaridade do negócio também, né? Todos são advogados, mas cada um põe ali seus valores, a sua cultura, o seu jeito de fazer. Então, eu gosto sempre de entender, né, como é que é aquele ambiente, onde é que eu tô chegando, e entender em que momento que aquela sociedade, que aquela estrutura tá, né? Para a partir dali poder propor o próximo passo. Porque isso também depende muito da maturidade dos próprios sócios fundadores. Às vezes eles já sabem, olha, eu estou sobrecarregado, eu preciso desenvolver alguém, não estou conseguindo desenvolver ninguém para fazer a gestão, quero fazer uma estruturação mais robusta aqui do meu negócio. Às vezes tem essa clareza, mas na maioria das empresas não. Sim, mas me parece então que começa pelo alinhamento dos sócios. Sempre, né? Pelo alinhamento, por essa disposição, assim, de olhar que, puxa, o que será que eu vou ter que mexer, né? Vou ter que abrir mão de algumas coisas, vou ter que abrir mão de alguns processos decisórios. Então, começa com essa sensibilização. Porque só por estar na moda, porque disseram que é importante, sem ter essa consciência, né, íntima, individual e genuína, não vai para frente. Sim. Então, pegando até a minha experiência aqui no escritório de trabalhar bastante com acordos de sócios, que a gente sempre fala para os nossos clientes da importância de, primeiro, ter um alinhamento, uma clareza, porque um desalinhamento societário ele custa muito caro. Isso vale também para os escritórios de advocacia. Eu acho que a gente ainda tem uma peculiaridade que nos escritórios a gente pode ter categorias de sócios diferentes, com responsabilidades e atuações diferentes, e acomodar isso, acho que é importante também, né? É importante, eu acho que é uma característica muito específica dos escritórios de advocacia, né? E para mim, aí nesse ponto também, o primeiro passo sempre é essa clareza, né? Já que a gente tem sócios com papéis, relevâncias em momentos diferentes, né? Quem vai fazer o quê?
que vai caber para os sócios fundadores, o que vai caber para outros sócios que estão ou que virão, né, para essa estrutura que também tem que ser atrativa, né, para esses talentos. Então, essa clareza de quem faz o quê, responsabilidades, papéis, indicadores, né, que podem, inclusive, confirmar essas informações ou deixar de uma forma mais clara esse acompanhamento, né, de como é que as coisas estão acontecendo, de para onde vão, do que é esperado de cada um. Para mim, eu acho que é o primeiro passo a partir do momento da decisão. Tá, vamos estruturar o nosso negócio. E eu acho que é uma conscientização super complexa, né? Eu quero que o escritório cresça, eu não quero meter o gargalo, mas ao mesmo tempo não preciso abrir mão. Então, eu acho que é um papel de conscientização importantíssimo, né? Exato. E é curioso, assim, né? Porque o advogado, né, de novo, vem muito, né, vem muito ao encontro de entender como esse nicho funciona, né? Esse profissional funciona. Então, o advogado, ele é formado e ele é forjado para assumir responsabilidade, para sempre estar lá se responsabilizando pelaquela sua entrega. Então, a parte técnica, isso é ótimo, né? Uma super habilidade, todo mundo quer alguém que se responsabilize, que, bem cá, vou resolver esse problema, né? Deixa que eu chuto, né? Mas o problema é que quando essa postura, essa forma de agir, que é inerente do bom profissional da advocacia, ela se reflete na gestão, quando a gente precisa do quê? Justamente dessa diluição, dessa delegação, né? Desse compartilhamento de decisões, de autonomia, né, de poder, para que aquele negócio consiga crescer, pois senão fica limitado, né? E eu gosto sempre de entender, quando eu começo a entender a parte das pessoas, antes de ver para onde vamos, né? Eu sempre gosto de entender o que pega para cada um, qual é o receio de cada um nesse movimento, né, de descentralização. Então, algumas pessoas, não, eu estou me preocupada com sei lá, qualidade. Então, eu tenho lá um estilo, eu gostaria que esse meu estilo fosse mantido. Ou então, às vezes, é poder mesmo. Pô, eu gosto, para mim é importante ter esse negócio, essa centralização na minha mão. Às vezes, é algo assim, como assim, delegar, eu não sei o que eu vou fazer na minha vida, né? Essa falta de clareza, as pessoas não querem enxergar que as coisas estão andando, né? Então, quando tu entende, assim, qual é a preocupação ou a necessidade de cada um, Acomoda melhor. tu acomoda melhor, porque tu vem com a metodologia de delegação, né? Tu consegue acomodar essas necessidades quando tu faz uma delegação mais assertiva. E qual a virada de chave nos escritórios depois que eles conseguem efetivamente delegar e destravar? Tu realmente identifica uma mudança de gestão, uma mudança de resultado? A mudança, ela acontece, assim, quando é genuína, né, de verdade, não só no papel, da boca para fora, assim. Ela acontece de forma bastante rápida até, tá, no meu sentir, assim. Primeiro que os sócios, eles começam a ter mais mão e se sentir mais empoderados e mais claros em termos de estratégia, de para onde a gente está indo, de qual é o papel de cada um, consegue entender qual é a minha função e o que eu tenho que fazer, inclusive a função do outro, e consigo cobrar o outro para que faça parte dele também. Então, eu acho que vai tendo um azeitamento, e aí também, para além dos sócios, né, o time começa a se sentir com maior autonomia, com maior prestígio também ali dentro, e isso tem uma retroalimentação positiva muito legal. Então as pessoas começam a vir, dar sugestões sobre as suas áreas, sobre os seus negócios, se preocupar e se responsabilizar pelos seus indicadores, pelos indicadores do escritório. Então é todo um processo que ele vai acontecendo de forma cascateada, mas sempre começa aquela primeira linha. Vou entender qual é o meu papel, vou entender o que eu preciso delegar e vou fazer uma delegação eficiente e que eu consiga atender aquela minha necessidade, né? E a partir daí eu acho que encontrar as pessoas certas, obviamente, né? E a partir daí acho que a engrenagem ela vai só girando aí cada vez mais rápido. Sim, então eu estou entendendo que na tua visão a gente tem primeiro um alinhamento, a vivência daquele alinhamento, mas também é importante as formalizações dessas combinações, né? Sem dúvida, né? Porque a governança, às vezes, ela é associada com burocracia, e não é burocracia. A governança, ela serve justamente para evitar que se volte em conversas repetidas. Então, a governança, ela organiza... Nunca infinito. Exato, nunca infinito, ou aquele, né,
centavinho lá que não precisaria estar sendo questionado, né? Ou pelo menos demandando tantas horas de gente tão importante, né? Então, eu acho que a governança, ela estrutura ou organiza, assim, o poder e dá a segurança jurídica. Então, eu acho que essa parte da estrutura e de ter algo mais concreto, ela é importante. E aí vem a gestão para justamente fazer com que essa estrutura que foi desenhada, ela funcione no dia a dia. Então, eu entendo que as duas coisas, elas têm que andar juntos. Par e passo, né? Uma coisa vai alinhando para a outra. Não adianta nada eu ter um documento muito sólido, né? Bem descrito, bem construído em termos de estrutura, de governança, se eu não tenho mudança de comportamento e de cultura que acompanhe aquele, né? O que vai levar aquele modelo idealizado. E ao mesmo tempo, se eu tenho uma cultura forte, né? Cultura forte, uma cultura saudável, mas se ela não tiver estruturada a partir de regras, também ela pode se perder. Sim. Eu acho que as duas coisas andam juntas e têm importância igual. Sim. E quais processos de gestão tu considera inegociáveis, mesmo em escritórios boutique, em escritórios mais enxutos? Tipo rotinas, assim, né? Então, né, eu acho que tem algumas práticas e aí gestão tem muito a ver com justamente constância, né, e essa repetição e a constância e o aprimoramento. Então, o que eu vejo, assim, que para mim é essencial, mesmo em escritórios de duas pessoas, né, eu acho que assim, essas reuniões periódicas de alinhamento entre os sócios, com pauta bem definida, né, não são reuniões soltas, entendendo onde é que a gente está hoje, olhando para aquela foto do negócio, ter um planejamento estratégico que não fala nada de burocrático, mas é entender para onde a gente vai, quais são os indicadores que vão nos apontando que a gente está indo na direção certa, né, e poder fazer esses ajustes. Então aí tem o acompanhamento, definição e acompanhamento desses indicadores. Se é uma equipe já maior, mais estruturada, onde tenham posições de liderança, essa avaliação da liderança periódica é fundamental, assim, para se organizando uma sucessão, né, ali na frente, e também mantendo atualizada essas fotos dos gestores, dos times, porque os negócios vão mudando e os seus gestores, os coordenadores, é que têm que acompanhar essas mudanças também. E por último, assim, eu acho que em termos de rotina, né, acho que reunião, periódico, planejamento, alinhamento e a conferência de indicadores, olhar para periódico aí, avaliação da liderança, mas também eu acho que tem um ponto importante que é os sócios, eles têm que ter claro para eles, e isso tem que estar claro para o negócio, como é que é essa trilha de crescimento das pessoas aqui dentro. Para mim, isso é que faz a gestão ser algo sustentável. Isso, clareza. Parece pouco, mas é bastante coisa. É bastante coisa. Pode começar com uma de cada vez, né? Sei. Até porque tu tem a botina de atendimento de cliente, as demandas externas da RAM. A gente não pode esquecer que tu precisa estar com esses alinhamentos, com a casa azeitada, para seguir crescendo e se desenvolvendo, né? Exato. Falando que tu falou da importância da equipe ter essa visão de crescimento, de carreira, como é que tu alinha isso? Para onde os escritórios têm que olhar para desenvolver a carreira das suas equipes? O que é hoje as melhores práticas de governança para ter essa trilha de crescimento? Bom, eu acho que não tem uma fórmula, né, que sirva para todos. E, de novo, né, acho que tu passa muito por isso, né, Bianca? Quando tu vai estruturar os negócios, cada um tem seu jeito de estruturar, né? Então, qual é o melhor modelo? É ter um plano mais rígido, menos rígido, todo mundo associado, todo mundo CRT, como é que faz, né? Acho que não tem uma resposta única, vai muito da cultura, da visão estratégica de cada escritório, de como aquele lugar funciona. Mas acho que, para mim, o primeiro passo sempre é essa clareza dos papéis e do que é preciso para se estar em cada uma dessas posições. E aqui eu falo desde, assim, uma parte, às vezes, bem objetiva, que é técnica, é tempo de casa, é formação, às vezes, acadêmica, com muitas posições, às vezes, os sócios dos escritórios agregam, né, ou integram, né, para estar em determinada posição, tem que ter uma formação mínima, por exemplo.
ou tempo de casa mínimo, mas também olhar para questões comportamentais, né, que fazem com que as pessoas sejam elegíveis para aquela postura, para aquela posição, né? Então, posições de gestão, ela exige habilidade de liderança, de comunicação. Acho que quando a gente vai subindo nessa escadinha, assim, indo mais para posições de sócio, estratégicas, começa a ganhar peso as questões relacionadas à conexão, ao relacionamento, à geração de negócios, né? Que às vezes não tem relação só com vender ou abrir novos clientes, mas manter e aumentar dentro de casa a relevância dos clientes, os clientes que já existem ali. Então, eu acho que essa clareza de papéis é o primeiro passo, para que as pessoas se enxerguem e digam, eu estou aqui, se eu precisar ir para lá, o que eu preciso desenvolver? Isso é a maneira de um advogado. Pode ser consulta de várias formas, porque mesmo como eu tenho perfil de... Posso ter advogado CLT, posso ter advogado associado, posso ter advogado sócio de serviço, posso ter o sócio patrimonial. Como é que tu enxerga todas essas possibilidades dentro de uma carreira? Assim, como é que tu enxerga o papel de cada uma dessas funções dentro de um escritório? Quando é que faz sentido? Uma pergunta muito comum, quando é que eu tenho que ter um sócio? Será que faz sentido eu trazer um sócio de serviço? O que quer dizer um sócio de serviço para dentro de uma estrutura? E por incrível que pareça também, essa é uma figura que muita gente não conhece. Ou o advogado é associado, ou eu tenho que contratar um advogado de CLT, mas ter essa figura do sócio de serviço pode ser uma alternativa interessante para muitos escritórios. É bem interessante tu falar sobre isso, porque eu acho que também é um papel que é pouco, ou é confundido, né, ou é pouco explorado dentro dos escritórios, né? De novo, voltando para o perfil do advogado enquanto profissional, né? O advogado, ele tem essa coisa da carreira autônoma, dele ter essa individualidade, né, na sua profissão. Então, é muito peculiar da profissão. E muitas vezes, tu estar numa posição, tu ser reconhecido como um sócio de serviço, que talvez tenha um peso maior do que um associado, ou ainda não tenha todos os requisitos de um sócio gestor de áreas, um sócio patrimonial. Muitas vezes, inclusive, pode ser uma moeda importante, né? Que é mesmo a trilha de crescimento. Exatamente. Que aí aquele profissional ele vai se sentir mais pertencente à sociedade, né? Vai se sentir mais contribuinte para aquele negócio. Talvez possa ser uma etapa, né, para uma sociedade, enfim, para um outro perfil de sócio, ou não. Então, a gente fala muitas vezes em carreira Y, né? Não existe só carreira de gestão ou só carreira de sócio patrimonial. Muitas vezes tem escritórios importantes, escritórios grandes, inclusive aqui no Brasil, que são mais maduros nessa parte de gestão, que eles têm essa figura de sócios, né, de associados, de sócios, e tem aqueles sócios que vão para um lago assim mais da sociedade como sócio patrimonial, e outros seguem numa área de sócio de serviço, mas aí consegue manter uma trajetória de conhecimento, de reconhecimento, o perfil, tudo vai com um objetivo, acho, de cada um. Eu acho que é uma alternativa interessante, de novo, a depender do perfil, da cultura daquele negócio. Porque o sócio, ele tem a sua autonomia, né? Acho que sim, pode falar mais que ninguém, assim, né? Como é que o que caracteriza esse sócio de serviço, né? Que é diferente de um CLT, por exemplo, um empregado, né? Então, também tem a ver com a cultura do escritório, né? Tem a ver com a cultura do escritório, quem tu quer ter junto contigo e o que tu tá disposto a abrir de espaço para as novas pessoas crescerem junto contigo. Exatamente. Bom, chegando no final da nossa conversa, e o que fica para mim é da importância dos advogados se desenvolverem tecnicamente, olharem para os clientes e, enfim, atender adequadamente, mas muito importante é olhar para dentro dos seus negócios e cuidar das pessoas e da gestão e das combinações entre os sócios, né? Isso foi para tu deixar um recado para quem está com essa dor, que está crescendo e olhando para o seu negócio e vendo tá saindo do controle. Por onde ele começa?
Bom, eu acho que eu teria 2 recadinhos, assim, para terminar essa nossa conversa, se tu me permite, Pila. Primeiro, eu falaria pro advogado aqui que pensa, ai, o que eu preciso fazer para, né? Como é que eu cresço aqui dentro, olhando para a estrutura de governança de feito? E acho que isso pode ser um motivador para que os sócios fundadores, para quem está administrando e gerenciando escritórios, também possa olhar para isso de uma forma mais estratégica, né? Enfim, e talvez com outros olhos, assim. Os advogados às vezes pensam, como é que eu faço para ser sócio aqui desse negócio, né? Meu conselho para os advogados que querem crescer é sempre pense, né? Como é que eu agrego valor para esse negócio? Por que eu entraria, que valor eu agregaria para essa sociedade, né? Que justificaria que eu ingressasse aqui? Então, essa é uma reflexão, acho que individual, para quem está querendo fazer esse movimento. Agora, para os escritórios e para os gestores, para os sócios fundadores, né, que estão percebendo esse crescimento meio caótico, né, e estão desconfortáveis com essa sensação e com essa situação, que esse desconforto é que vai gerar a mudança, o que eu diria, assim, eu realmente acredito que os escritórios que vão prosperar daqui para frente não são os escritórios que têm os melhores profissionais necessariamente, mas sim aqueles que conseguem transformar o conhecimento jurídico, né, numa organização que funciona, né, com liderança estruturada e estratégica, né, e que seja preparado para esse crescimento. Então, eu acho que essa pode ser a reflexão que eu deixaria para os sócios, assim, de fazerem para o seu negócio, o que eu preciso para que esse meu negócio vá para além de mim e tenha a possibilidade de crescer e se sustentar aí durante o tempo. Muito bacana. Muito obrigada, Graca. Obrigada, Bianca Tabareia, que é a conversa, né? E aí, obrigada pelo convite, assim, pra gente bater esse papo tão gostoso. Sim, e olhando para dentro dos escritórios, eu saio daqui cheio de ideias, cheio de dever de casa, porque cuidar do negócio também dá trabalho. Dá trabalho e traduzir para o papel, né? Aquilo que as pessoas têm na sua cabeça também dá muito trabalho, né? Eu acho que esse é um papel importante, assim, desse trabalho que tu faz, porque o contrato social, o acordo do sócio, ele só vai ser usado por ver problema. Então, acho que essa costura é bastante complexa. E por isso que eu acho que as coisas têm que andar sempre juntas, né? A parte da gestão e a estrutura também. Com certeza. Muito obrigada, muito obrigada.